Bom dia, meus amados irmãos. Primeiramente, eu abençoo todo mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todo mundo e Deus guarde a todos, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Deus dos Exércitos. Só Ele é a solução, só Ele é a porta estreita, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos, assim diz o Senhor, amado Jesus Cristo: arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. A salvação é por decisão. Por decisão. Como é essa decisão? É quando você ouve, quando você passa a ouvir, aí você já se torna, já passar a crer, meus amados irmãos. Então, para você ouvir, você tem que ficar de oi vivo, Deus é vivo. Como Jesus disse: se vós não ouvir, você vê e não vê, ouve e não ouve. Diz que crê e não crê. Eu creio, mas seu coração está endurecido. Você diz que ouve, mas não ouve. Você diz que vê, mas você não vê. Qual é o sintoma de você ver e não ver, ouve e não ouve, crê e não crê? Porque Deus conhece seu coração. Você pode se esconder para você mesmo, você pode mentir para você mesmo, mas para Cristo você não mente, você não engana, você não enrola. Para Cristo você pode ficar debaixo da terra, quilômetros de distância na terra, milhares de quilômetros da terra, mas Deus conhece você pelo coração. Então não tem como você se esconder de Cristo. Porque Deus te conhece antes de você gerasse no ventre de tua mãe. Deus já te conheceu, meu amado irmão. E antes que Deus gerasse você, te botasse sobre a nação como profeta, porque todos nós, nesta terra, a Bíblia fala sobre nós, meus amados irmãos, não é de outro povo, de outra nação, de outra multidão não, outro povo não, é de nós mesmos. Gênesis Apocalipse. Então, se Deus disse que colocou você, que é Jeremias, antes que gerasse no ventre de tua mãe, eu te conheci, antes que te santificasse, te coloquei nas nações dele como profeta. Então é de você, Jeremias. Quando fala Jeremias, não fala só no homem, Jeremias fala ambos os dois, porque Deus usa ambos os dois. Não é só Jeremias, homem não. Jeremias fala Jeremias, é os dois, Jeremias e Jeremias. É os dois, meus amados irmãos. Como Jesus disse, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Viu? Porque Deus chama muitos. Mas nem todos creem, não todos querem, nem todos seguem corretamente, nem todos pegam sua cruz corretamente, totalmente 100%. Nem todos têm temor a Deus, nem todos confiam totalmente em Deus, nem todos querem adorar o Senhor de corpo, alma e espírito, porque Deus não quer só você, só a sua unha. Deus não quer só a sua unha, não. Deus quer você dos pés à cabeça, dos pés da tua unha até o teu fio de cabelo. Porque Deus quer você inteiro, de corpo, alma e espírito, de coração, porque Deus, ele vem atrás de você é pelo coração. Jesus, ele atrás de você é pelo coração, não é atrás de assim, Deus quer só uma parte minha. Meu amado irmão, isso não é de Deus não, viu? Porque Jesus, desde o princípio, o Pai dele quis salvar a humanidade, que somos nós. Desde o princípio, o Pai de Jesus, que é Deus, mas Jesus é Deus, é claro, porque o Pai dele deu todo o poder, para ele se tornou Deus, meus amados. Ele é Deus desde o princípio, mas o Pai dele é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro. São a trindade, 3 pessoas em um, viu? 3 pessoas em um, 3 se encaixam em um, então tudo, são 3 deuses se encaixados, se encosta um Deus só. E meus amados irmãos, um poder só, não tem. E assim, um é um poder, outro é poder, e outro é outro poder. Não, é só um poder só.
que é Deus. Porque quando o Espírito Santo habita em você, meus amados irmãos, Jesus habita através do Espírito Santo em você. E através de Jesus, Espírito Santo, Deus, que é o Pai de Jesus, vai habitar em você, meus amados irmãos. Então a salvação é por decisão. Salva a tua e tua casa. Sabedoria, palavra sábia da boca do profeta, um diácono ungido, discípulo, apóstolo de Jesus Cristo, que é Pedro, meus amados irmãos. Então a salvação é por decisão. Salva a tua e tua casa. Como é que se torna esse negócio de salva a tua e tua casa? A casa que Deus estava falando é a sua casa, que é a morada do Espírito Santo, que é o seu corpo. Não é a casa que você mora debaixo do teto, não. Deus não está ligando para essas coisas aí, não. Essas coisas, esse teto aí, ó. Deus está ligando para essas coisas aí, não. Deus não quer salvar essas coisas. Deus quer salvar é você, seus pecados, suas obras. Porque todos aqueles que amam de tal maneira, aquele que ama de tal maneira, Deus está distancia, porque está seguindo seu livre-arbítrio. Mas Deus sempre está ali, usando seus ungidos. Jesus não está na terra. Mas de vez em quando ele vem para cá, seus escolhidos na terra, porque Jesus está em todos os lugares. Principalmente por seus escolhidos, ele sempre vem. Principalmente quando vem abominação sobre ele, é que ele vem mesmo. Então, meus amados irmãos, e ele está usando as pessoas de várias maneiras para pregar o evangelho. Porque se não tiver as pessoas para que ele usar, se não tem as pessoas para ele usar, ele vai ter que usar as pedras. Essas pedras aí, ó. Ele vai ter que usar esse pé de árvore aqui, vai ter que usar. Porque ele tem as pessoas para pregar. Viu? Mas a partir do momento que tiver as pessoas, meus amados, conste que o mundo já se acabou. A humanidade se acabou. Quando a partir do momento que Deus usar as pedras, usar as árvores, a demonstrar que o povo não é de Deus. Não tem povo nessa terra, o povo de Deus, que é Deus. Então recostar que o mundo está no maligno totalmente 100%. Coração endurecido, hipócrita, duro, ruim. Igual vários deuses querem ser deuses. Deus é só um, tem deuses não. Deus é só um. Reis querem ser Deus, querem a sua adoração. Não tem deuses não. Deus é só um, que é Jesus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Está no livro de Salmos, livro de João e no Apocalipse. Do Novo Testamento, Deus, e no Velho Testamento também, Deus, principalmente no Velho Testamento, Deus não divide a glória dele com ninguém. O outro divide, que é o diabo, Lucifer e Cristo, que é o príncipe deste mundo, mas ele não pode nada, ele quer ter poder, mas ele não pode nada. Quem tem poder é Jesus Cristo, Satanás, Lucifer e Cristo, não tem poder para nada. Quem tem poder é só Jesus, ele é o dono de todas as coisas, ele que manda em você. Você respira por causa dele, não é por causa de Satanás. Se você se alimenta por causa de Jesus. Se você anda é Jesus. Se você tem saúde é Jesus. Mas fica sede, meus amados. Você anda, você respira, você se alimenta. Isso aqui nasce todo dia. Cai chuva, tem vento, sol. As trevas que é a noite e o dia que é a luz. Então, meus amados irmãos, mas fica ciente que Deus salvou o mundo, que a todos nós salvou. Deus deu o Filho dele, o primogênito dele, para salvar a humanidade, certo? Salvar é coisa, mas libertar é outra coisa. Todo mundo está salvo, mas não está libertado. Qual é esse tipo de libertar? Seus pecados. Que não agrada ao Senhor Jesus. Viu, meus amados irmãos? Isso tem que ser libertado. Todas, porque chama obra maligna sobre os olhos de Deus. Viu? Porque Deus, ele não veio para cá do... Mas se você está entre as 99, o que é que Deus está querendo se você está entre as 99? Que você seja justo mais ainda, peque mais ainda, seja cão mais ainda, seja perverso mais ainda, se estiver entre 99. Que não necessita de arrependimento, porque Deus conhece seus corações. Se você realmente temor a Ele,
Porque Deus, o que é que Deus quer? Deus quer que você tenha temor a Ele, porque Ele que é Deus, Ele que é o adorador, que merece toda adoração e louvores, e você, claro, não é outro, e Ele não divide a glória dele com ninguém, Jesus não divide. Desde o princípio Ele falou que não divide mesmo não. Porque a criação é dele, você acha que Ele vai dividir o que é dele? Não divide. Você, que é humano, que é pecador, certo? Que todo humanidade é pecador. Jesus falou que todo homem é pecador, todo homem é pecador. E quando Deus fala que homem é pecador, está falando que todo homem inclui ambos os dois. Masculino e feminino, meus amados irmãos. Não é só masculino. Eu sou pecador. Porque eu estou entre todo mundo. Mas o que está sobre mim não é pecador. E através de mim eu sou libertado do pecado. Viu, meus amados irmãos? Não vou dizer que eu não peco. Mas todo dia eu me ajoelho ao Senhor Jesus. Eu me arrependo, libero perdão. Porque se você não liberar perdão, Deus não vai estar em você. Qual é que agrada a Deus? Você liberar perdão para os teus inimigos. Para que te persegue, que te amaldiçoa, que te matar, te destruir. Deus a favor de quem libera perdão, de quem ama o próximo, se olhar a ele, se ele seja isso aqui, não interessa. Você tem que amar ele de corpo e alma, não interessa se ele se está fedendo, se passou 100 anos sem banhar, se está um podridão, não interessa. Beijo, abraço. Isso é de Cristo. Viu? Mas se você não fazer isso, você não, Deus não está aí não. Se você não liberar perdão, Deus é a favor de quem libera perdão, sem olhar a quem? Senhor Jesus. Viu, meus amados irmãos? Então Deus, Ele ama o mundo. Porque Deus, se não amasse o mundo, que é o povo, é claro. Certo? O povo, quando Deus fala o mundo, é o povo, não é o mundo, essas coisas não. Porque daqui é a criação dele, Ele ama tudo. Porque Ele fez, se Ele fez é porque Ele ama. É adorador, chega agrada os olhos dele quando ele olha para essas coisas tudo aqui. Porque foi ele que fez. Se ele fez é porque é maravilhoso os olhos dele. Mas ele quer salvar, não é isso aqui não. Ele quer salvar é você. Não é as árvores que ele quer salvar. Ele quer salvar é você, libertar você. Não é esse poste, as árvores, essas coisas criadas por mãos humanas. Porque tudo aqui está nessa terra, é a criação de mão humana. Mas Deus criou você, que é o ser humano, para você se multiplicar e fazer isso aqui. Porque tudo foi Deus que usou você para fazer isso aqui tudo. Nessa terra, que está sobre essa terra. E meus amados irmãos, mas isso aqui foi Deus. Isso aqui é só através de Deus, você não tem como fazer isso aqui crescer, nem morrer, é só Jesus. E daqui é de Jesus, Jesus que fez, certo? Mas tudo aqui feito por mãos humanas, foi por mãos de Deus não. Mas Deus usou você. A sabedoria de tudo que você tem. Pedreiro de tudo é você, Deus te deu. Daí tudo foi Deus que te deu sabedoria para você fazer tudo, foi Deus. Mas todo daqui que você, tipo galinha, animais, tudo, e você, daqui tudo é criação de Jesus. Viu, meus amados irmãos? Tudo é criação de Deus. Então, se é a criação de Deus, se é Deus que manda e tudo, o que é que você tem que fazer? Você tem que louvar Ele. Você tem que mais agradecer por mais um dia de respiração que você acorde vivo. Você tem que se ajoelhar, se redimir, se prostrar perante o Senhor. Todo dia adorar o Senhor, agradece a Ele. Não custa nada você agradecer a Ele. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Cristo, por mais um dia de respiração, por mais um dia eu ter acordado desse jeito, com muito amor e humildade, com muito bom ânimo. Porque só o Senhor é Deus. E não é outro Deus além do Senhor. Porque eu sou teu filho, eu sou a criação. Se você é meu criador, eu sou a criação sua. Porque eu sou apenas um verme. Eu sou imundo, eu sou hipócrita. Você é tudo. Você é maravilhoso, você é o fim da lei. Você é um Deus eterno. Foi você que me criou, Senhor, não é você. Diga Senhor. Porque se você dizer você, está diminuindo ele. Tem que dizer Senhor, você é você, que é ser humano carnal. O Senhor é Senhor, o Senhor dos exércitos. E meus amados irmãos,
Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Os deuses dos exércitos, o Deus dos exércitos, o único Salvador. Meus amados irmãos, o Senhor Deus maravilhoso, o Deus único e verdadeiro que é Jesus, Ele está voltando. Digo e repito, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Mas não buscar o Senhor Jesus pelos sinais que viste, mas Ele está voltando, não é porque Ele está voltando que você, já sei, Jesus está voltando. Não quer dizer que você está salvo. Ele está voltando, ele pode vir agora no piscar de olho. Aí você diz, desde criança que eu nasci, desde pequenininho que eu gerei sob o ventre de minha mãe, de meus pais, que eu tô sabendo que Jesus Cristo está voltando. E até agora ele nunca voltou. Fica ciente que não é bem assim. Ele sempre vem. Você tá se preparando para ele? Você está se preparando para ele ou para o outro? Está preparado? Se Deus vier agora, está preparado? Você está salvo? Está libertado? Tem que ver isso. Então não diga que Jesus não voltou. Jesus sempre venha. Ele vem buscar os que é dele, e os que não é dele fica na terra. Então os que não é dele, o que ele quer? Que você vai se lapidando, que você vai se arrependendo, para você, quando você realmente quer a mão dele, aí ele vem. Você estiver preparado, limpo totalmente, 100%, não tem nenhum pecado nas costas. Foi lavado sobre as águas, porque cada um tem um determinado tempo de uma obra sobre o serviço que Deus coloca. Então não é do teu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Você vê que Tiaguinho, Deus confiava nele, tinha um problema de saúde. Assim que Jesus morreu sobre a cruz, Tiaguinho ficou bom, assim que ele ficou bom, só que ele tinha louvado o Senhor bastante, o problema, Deus curou ele, Jesus curou ele. Assim que ele ficou bom, assim que Jesus morreu, demorou poucos dias, Tiaguinho morreu. E ele achava que ia viver muitos tempos mais ainda. Viu? Então não é conforme nós queremos, é conforme Deus quer, conforme o teu propósito sobre Deus. Viu, meus amados irmãos, é conforme o teu propósito sobre Deus. Porque Jesus disse assim, ó, não vos inquiete pelo dia da manhã, porque o dia da manhã é de Deus, meus amados irmãos. Não é de você. O dia de amanhã é de Deus, todo dia é de Deus, mas o amanhã cuidará de si mesmo. Por que cuidará de si mesmo? Porque é Deus que comanda, o dia de amanhã pertence a Deus. Como ele falou. Porque basta cada dia o seu mal. Se você não seguir corretamente, se está seguindo obras perversas, hoje se você bate, hoje, se você bate em alguém, você vai sentir um bambambam, igual Paulo, perseguia a palavra, porque aquele que persegue os ungidos de Deus está perseguindo a palavra, que é Jesus, não está perseguindo os profetas, os ungidos, os escolhidos de Deus, os discípulos, está perseguindo a palavra. Porque Jesus falou, Paulo, por que me persegues? Dura para ti calcitrar contra os aguilhões. Então é a palavra que está perseguindo a Jesus, está perseguindo aquele profeta, o discípulo, está perseguindo a palavra que é Jesus. Então quando você persegue um ungido de Deus, está perseguindo Jesus. Não está perseguindo aquele discípulo, o profeta, o escolhido. Não, aquele pregador, não, aquele ungido, aquele santo, não. Está perseguindo a palavra, que é Jesus. Porque Jesus é a palavra. Porque aguilhões é a palavra, meus amados. A palavra, que é Jesus. Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a paz do mundo, a paz que o mundo não dá.
Por que Jesus disse que dá paz que o mundo dá? Porque a paz do mundo é passageira. A paz do mundo, meus amados irmãos, é a alegria do mundo, que agrada o mundo. Porque todas essas coisas aqui são passageiras. Por quê, meus amados? E a de Jesus é eterna. Porque quando você estava no pecado, certo? Quando se Jesus diz assim, você estava no pecado, porque todos nós somos ruins. Todos nós somos ruins. Jesus disse, todos nós somos ruins. Bom é só Jesus, eu sou ruim. Bom é Jesus que está sobre mim. Mas eu sou ruim. Então Jesus falou assim: por que me chamas bom? Bom é só um que é Deus. Jesus não chamou que ele é bom. Então todos nós somos ruins, meus amados. Todos nós somos ruins. Bom é só Jesus. Viu? Só Jesus Cristo. Se você ama o mundo de tal maneira, Deus não quer para te destruir, Deus não vai te destruir. Ele quer que você se arrependa. Mas se você ama de tal maneira, Deus quer que multiplique o seu pecado. Porque você ama o mundo, Deus. E se você se tornar um ímpio, porque se torna um ímpio, se você se tornar um ímpio e ver para a espada, Deus não deseja a tua morte. Deus não deseja a tua destruição, não. Deus, ele fica alegre quando você morre. Porque sem Cristo é morrer, em Cristo é viver. Viu, meus amados irmãos? Então, se você vive para o mundo de tal maneira, você está querendo o dom gratuito de Deus. Qual é o dom gratuito de Deus? Que é o Espírito Santo. O dom gratuito de Deus é o Espírito Santo, que é a graça. De graça recebeste, que Deus deu a graça, ele deu a graça para os discípulos, que é o Espírito Santo. De graça recebeste, de graças dai. Então, para você receber a graça, que é o Espírito Santo, você tem que ser lavado. Você tem que ser batizado sobre as águas, se limpar. Quando você se limpa, você será uma nova criatura. Aí o seu velho ficou lá para trás, o seu pecado ficou lá para trás. Você não pode mais ficar no pecado, se tornar no pecado. Você tem que se limpar a cada dia, ser uma pessoa melhor a cada dia, sobre Cristo, sobre você, se lavar a cada dia, fazendo o máximo possível para você se lavar. Não querer fazer a santidade, querer ser santo mais que os outros, porque se você faz isso, você se torna pior do que está no mundão. Se você faz um jejum, faça um jejum uma semana. Faz pelo menos 3 dias na semana, 2 dias. Faz um horário que dá para você fazer. Você tem que trabalhar. Quando você trabalha, não tem como você fazer jejum, porque jejum é sagrado. Jejum é só no teu quarto. E ninguém pode saber do teu jejum, é só Deus. Mas se você mora com a tua família, você tem que falar para ele. Por quê? Porque muitas vezes quando for comer alguma coisa, eu vou te oferecer, e sobre os olhos de Deus vai dizer que eles são do diabo. Viu? Viu, meus amados irmãos? Porque as coisas de Deus é sagrada. Como ele disse, quando você for fazer jejum, tranca no seu quarto. Conversa com o seu, tranca o seu quarto, se ajoelha, boca no pó. E conversa com o Senhor Jesus, que vai te responder. Mas se você mora com a família, parente, fala para ele: eu vou fazer jejum tal horário. Para ele ficar te oferecendo comida. Porque eu sei que eles oferecem, teus filhos oferecem. Aí te perguntar, você está com fome? Não? Já está no horário, papai, mamãe, irmãozinho, está no horário de se alimentar. Vamos comer. Você não vai se alimentar? Já passou do horário. Já está no horário. Então você tem que falar. Se você, quem está fazendo a obediência, quem está em Cristo, tem que falar isso. Se você está em Cristo, você tem que falar, que você mora com seus parentes, tem que falar.
Mas se você mora sozinho, você não tem que falar. Apela para Jesus. Tranca ali no silêncio e conversa com Jesus. Como Senhor Jesus, se você for para Jesus, não conta a ninguém, porque se você contar para alguém ficar sabendo, vai demonstrar que você é hipócrita. Porque os fariseus faziam isso, eles faziam jejum para se mostrar para o povo. Então tal que eles iam lá para o meio, lá para fazer jejum e fazer as orações no meio do povo, para todo mundo ver. Isso não é de Deus. De Deus é em quarto trancado. Para Deus é em quarto trancado, você trancar o seu quarto e conversar só com Ele. Agora ficar em público não é de Deus, se tu muda não é de Deus não. Porque se você faz em público, o Lúcifer, quando está em público, meus amados, ele já é tentador, mas a gente quando está em público, viu? Ele faz tu para te infernizar. Então procura o máximo para não estar em público. Viu, meus amados irmãos? Mas o que eu quero dizer com isso? Santidade gera santidade. Se você está entre as 99, peque-se mais. Peque-se mais, seja justo mais ainda, pouco mais ainda, cão mais ainda. Seja justo mais ainda. Mas se você está entre a 1, que está fora da 99, que foi perdida, que nem Davi, depois foi encontrada. Davi mesmo se perdeu uma ovelha, ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Quando ele achou aquela um que se perdeu, ele abraçou, ele beijou. Então aquela valeu mais do que as 99 que ele deixou lá para trás. O próprio Davi, que o pai dele botou ele como pastor para tomar de conta das ovelhas, do pasto das ovelhas deles. Então se perdeu, ele foi atrás. Então tem que ser que nem Davi, meus amados irmãos. O Deus é que nem Davi, basicamente. Ele é o que agrada mais o céu, a festa no céu, com os anjos, por causa daquele pecador que se arrependeu, que é aquela ovelha que se perdeu. De que as 99 que não necessitam de arrependimento. E se as 99 não estão necessitando, tem que pecar mais. Fazer que nem o Paulo diz assim, o discípulo perguntou assim, Ananias, salve, a tua obra está bem comentada. Porque estava bem comentada. Porque tinha obras perversas. Estava perseguindo a Cristo, querendo matar os discípulos de Cristo. Então a obra dele estava bem comentada. Todos nós, meus amados, nessa terra, tem um livro sobre a mão de Jesus. Está escrito lá. Deus escreve tudo lá. Sobre você. Na caderneta dele. Viu, meus amados irmãos? Então, agora se você está entrando, Jesus disse assim, aquele que vos ouvir e crer e for batizado nas águas será salvo. Mas aqueles que não vos ouvir e não crer, sobre os olhos de Deus, conste que você não quer Ele. Conste que você não quer Ele. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porque, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxime de Deus crê que Ele existe. E que será galardoador dos que o buscam. Viu, meus amados irmãos? Será galardoador dos que o buscam. Que é você. Já lhes de graça, receber de graças dai. Que é o Espírito Santo. Seja o que queira beber da água, queira beber do sangue, da carne de Jesus, comer a carne de Jesus. Qual o sangue de Jesus? Qual é a carne de Jesus? Isso aqui, ó. Essas palavras aqui, meus amados. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, todos cometem mentiras. De fora ficarão os mentirosos, os homicidas,
De fora ficarão aqueles que correm para derramar sangue. De fora ficarão todos aqueles que fazem obras perversas, malignas, malignidade que não agrada o Senhor. De fora ficarão todos aqueles que adoram o mundo de tal maneira. Aquele que ama a riqueza, que é o seu Deus, que deixou, que é o rico, que deixou para ser pobre também, os dois, que deixou Deus pela riqueza, ficarão de fora. Que não viu o Senhor Jesus se arrepender totalmente dos seus pecados, ficarão de fora. Viu, meus amados irmãos? Então ficarão de fora todos aqueles que não quer Deus, é claro. Que é o rico. Mas se você, ambos os dois, mas é o rico. Por que fala rico? Porque foi um rico atrás de Jesus. Ele desprezou Jesus, preferiu a riqueza e não que Jesus Cristo. O que Jesus falou, é mais necessário, é mais fácil entrar um camelo pelo agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque Deus chamou nós, Deus disse para pregar o evangelho dele, não para salvar o mundo, porque Salvador é só ele, é só Jesus que é o Salvador, não é o Salvador além dele. Ele chamou nós para espalhar o evangelho, pregar o evangelho, não salvar o mundo. Nós não somos salvador de nada, apenas espalhador do evangelho, que é para o povo. Deus me chamou para pregar para o povo, salvar no contexto. Se você quiser ser salvo, você procura ouvir e crer, aí você será salvo, você será libertado, será levado sobre as águas. Mas não somos salvador, eu não posso te salvar. Quem pode salvar é você mesmo. Você mesmo tem que se salvar sobre Cristo. É você renunciar realmente quer mudar, quer a mão de Cristo. Aí você pega a mão dele, aí você será salvo através dele. Ele vai te salvar. Viu? Por mais que você morra amanhã, mas você for limpado hoje nas águas, você já está em Cristo. Você é de Cristo. Não é que você foi lavado agora pela mão de Cristo, mas nem que você morre depois, mas você é de Cristo. Você não está mais em obras perversas, você não é do outro mais, você é de Cristo. Você não vai mais estar mais com a mão do outro. Por que eu digo que você está mais com a mão do outro? Porque o mundo está no maligno, meus amados irmãos. E quando você está se o mundo está na mão do maligno, é porque quem do mundão, que lá fala dos homens, é claro, que ama as coisas erradas e agrada o outro. E quando você agrada o outro, você está na mão dele. Então, se você já está na mão dele, o que ele quer fazer? Ele vai fazer o máximo possível para você não sair. Ele vai multiplicar para você, faça sobre cada vez mais, multiplicar sobre você. E é o pecado. Mas quando você realmente estou errado, porque você tem consciência. Por mais que Satanás está te usando ali, mas você tem consciência. Porque Satanás não vai estar ali direto te fazendo, você tem consciência, você tem como tem que ter pensamentos positivos. Por mais que Satanás está ali com ele, mas você tem como repreender ele. Você tem que colocar pensamentos positivos sobre você. E assim, realmente, porque diz assim, a partir do mês assim, eu vou largar isso. E você largar, aí o Espírito Santo está começando a tocar em você. Quando você diz assim, eu vou largar e vou largar mesmo, se você não for duas palavras, for de uma palavra só, está dando muito a Deus. Aí você está desprezando a obra de Satanás, está diminuindo ele e está exaltando o Senhor Jesus, a obra de Jesus. Então você está se aproximando de Jesus. Quando você faz, você está se aproximando de Jesus. Mas enquanto você faz para agradar o outro,
você está cada vez se aprofundando nele, não em Cristo. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o único filho dele, o primogênito dele, para morrer sobre a sua nação. Então Deus ele ama todo mundo. Se ele não amasse, ele deveria morrer por você. Se ele não amasse você, ele morreria por você. E meus amados irmãos, por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque Deus ele não quer que seus filhos fiquem como escravos. Ele não aceita você do jeito que você quer. Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu sinto muito, mas Deus não te aceita do jeito que você é, não. Eu sinto muito. Desde o princípio, por que Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim? Porque ele não aceita do jeito que você quer ser. Deus não aceita. Desde o princípio ele não aceitou. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que desde o princípio ele usou seus profetas, seus ungidos. O pecado entrou por você e o pecado sairá de você também, meu amado irmão. Por quê? Porque você está cheio de pecado hoje. Mas facilmente você assim, realmente eu quero mudar. Porque Jesus é maravilhoso. Porque Deus é só Ele. Só Ele pode me libertar, só Ele pode me salvar. Só Ele pode me curar. E o reino de Deus é verdadeiro e eterno. E o rancho também é verdadeiro. Meus amados irmãos. Mas eu não quero ir para o inferno, porque lá, se eu ir para lá, cuidado, né, varão? Por quê? Porque no inferno é verdadeiro, é rancho de dente. Satanás vai ficar infernizando 24 horas, 48 horas, infernizando a minha vida. E meus amados irmãos, se eu ser espetado lá, rancho de dente, você vai clamar, querer um pouco de água para saciar menos os teus beijos. Pedir para Deus, Deus não vai lá te dar. Porque você amou o mundo. Você veio para a espada. Quando você veio para a espada, você amou de tal maneira que você morreu sem Deus, que nem Caim. Porque Deus você quer salvar, mas se você morreu sem Deus, teu lugar é naquele lugar lá, rancho de dente, igual o rico. Não foi Deus que te colocou lá. Nem o filho dele, nem o Espírito Santo. Foi você mesmo que colocou lá. Porque Deus ele sempre usa. Ele usa para suas crianças, usa para você, para vocês, para os animais, tudo. Deus usa. Mas se você tiver o coração tão duro, ver para a espada, você vai morrer para a espada, é óbvio. Aí você acha que você quer salvação? É lógico que não. Então você foi feliz aqui na terra. E lá é hora de você ser infeliz. Mas se você foi infeliz aqui na terra, quando é que se torna você infeliz aqui na terra? Infeliz? É quando você larga o mundão, você largou aquelas obras perversas, aí você já sua obra perversa. Aí você pega a mão de Cristo, certo? Aí você começa a ser perseguido, maltratado, querer ser destruído. Por quê? A palavra de Jesus é verdadeira, não pode passar. Jesus disse, quando você está no mundão,
Você se torna a roda dos escarnecedores. Como você está no mundão, você é um mundão. Então o mundo vai te amar. Mas quando você larga o mundão, vai pegar a mão de Jesus, aí você vai desagradar o mundão. Agora quando o mundo, meu irmão, você vai mudar totalmente. É quando Jesus, porque para Deus isso é possível. É quando o mundo voltar do jardim do Éden. Mas o jardim do Éden está dentro de nós. O jardim do Éden está dentro de mim, o jardim do Éden. Pela santidade, que é a Cristo. Porque a santidade é Cristo. Então a santidade habita em nós, que é a Cristo. Viu? Viu, meus amados irmãos? Meu Deus. Ai, Senhor. A mulher é fraca. Então o jardim do Éden está dentro de nós. Quando você pega a sua cruz, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz, siga Jesus, aí a santidade de Cristo habita em você, que é Cristo. Viu? Mas você tem que pegar a sua cruz, renunciar a si mesmo, pega a sua cruz, seguir Jesus corretamente. Se você não fazer isso, não tem como o jardim do Éden estar em você. Viu, meus amados? Não tem como. Então, para o jardim do Éden voltar, igual fez lá o jardim Adão e Eva, que Deus fez, que para ele tudo é possível. Para montar a santidade tem que voltar igual ao jardim do Éden. Enquanto o jardim do Éden não voltar, o mundo vai ser desse jeito sempre. O céu passa, a terra passa, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Não é o diabo que está irado. O povo não. Quem está irado é Deus. O diabo não pode nada. Ele não tem criação nenhuma não. Quem tem poder é Deus que está irado. Ele que fez a criação. É Ele que é o Criador. Deus ele não vai colocar algo dele sobre um lugar. Deus não vai colocar o que é dele sobre algum lugar, sabendo que ali não tenha algo. Se Deus colocou o que é dele em algum lugar, meus amados irmãos, fica ciente que aí tem alguma coisa. Deus não vai colocar o que é dele sobre a teu redor, se lá não tem algo. Se na tua casa não foi ninguém falar da obra de Cristo, do Evangelho de Cristo, se aparecer do nada na tua casa, você pode ter ciente que na tua casa tem alguma coisa. Meu Deus. Você pode ter certeza, ou é você, ou tua filha, ou teu pai, ou tua avó, tem alguma coisa ali na tua casa, ou é você, ou tua mulher, ou teu marido, ou teus filhos, ou parente, mas tem. Deus não vai mandar alguém na tua casa se não tiver alguma coisa lá. Por mais que não tenha, mas Deus está levando aquela pessoa dele para orar sobre você, orar sobre a tua casa, tem alguma coisa lá. Não tem crescimento, não cresce. Está fazendo alguma queda. Aí ele ora, Deus usa ele para orar. E através da oração dele você se ergue. Viu? Então
O Espírito Santo, meus amados irmãos, está sobre os discípulos, é claro. Nessa terra, porque na Bíblia fala de nós. Porque Pedro é um de nós, Paulo é de nós, somos nós. Jeremias, tudo aqui somos nós. Aqueles foram e através dele multiplicou que somos nós. Atrás dele ficou outros. Uns vai e outros vêm. Outros vai e outros vêm, assim vai. Quando morre um, que é para o lado de Cristo, quer morrer para o mundo e vai salvar para Cristo, aí Deus manda outro. Você não vê que morre muitas pessoas que vai para Cristo, morrer para o mundo, vai para Cristo. Muitos evangélicos estão em Cristo. Quando ele não vem outro, não nasce outro. Então é assim. Porque Deus sempre vai usar para salvar o seu povo. Porque é o povo. Viu? Deus sempre vai usar. Desde o início. Você não vê que não morreu o profeta Noé e não nasceu outro depois de Noé? Moisés nasceu depois de Moisés? Depois de Abraão não veio Moisés? E depois de Moisés não veio outros profetas? Então é assim, viu? Então é pro povo, sempre foi pro povo, não é pra outra nação. O Sodoma e Gomorra é real. Belém é real, Jardim do Éden é real, Jerusalém é real, lá onde Jesus foi crucificado é real. Tudo é real. Deus é tão maravilhoso que deu o filho dele sobre os seus pecadores para se entregar sobre os pecadores. Quem matou? Quem foi que matou? Que foi entregado, que Deus entregou sobre os pecadores. Quem matou Jesus, entregou Jesus? Estava perseguindo Jesus. Entregou Jesus? Os próprios religiosos. Viu? Os próprios religiosos que matou Jesus. Viu? Os próprios religiosos. Mas que fosse necessário que acontecesse isso. Porque Jesus, Deus, ele tinha que mostrar isso para mostrar que o povo é dele, que Jesus, filho dele, tinha que morrer e ressuscitar para demonstrar que é filho de Deus, que ele é Deus. Porque ele estava entre a cruz, os fariseus queriam pensar assim: se você realmente é filho de Deus, mostra que você é filho de Deus, que você tem poder de sair dessa cruz. Mas o que Jesus falou assim: Senhor, Pai, perdoe, que eles não sabem o que fazem. Só isso Jesus falou. Porque eles não sabem o que fazem, meu irmão. Eles não sabem o que estão fazendo. Então tem que dizer: perdoe, perdoe sempre, porque eles não sabem o que fazem. E ele morreu, ressuscitou dentre os mortos, está vivíssimo, muito vivo. Ele veio em carne, ele não vai vir mais em carne. Aquela pessoa que diz assim: ele vai vir em carne, é mentiroso, né? Aquele que se pregasse Jesus vai vir em carne, é o espírito de Satanás. Jesus é espírito, ele já veio. Quando ele já vinha agora, ele já veio em carne. Ele vai vir agora, ele é espírito, que está habitando as pessoas através do Espírito Santo. Mas Jesus vai vir sobre as nuvens, meus amados irmãos, para o seu povo. Quando o Espírito Santo
Enquanto o Espírito Santo está na terra, tem solução para o povo. Depois que o Espírito Santo subir, acabou a nação. Quando o Espírito Santo não tiver mais ninguém, quando o Espírito Santo sair totalmente, aí não tem mais pregador nem vai pregar. Quando que ele vai subir, quando ele sobe, aí a igreja vai subir. E os que ficar entre tormento, vai querer morrer, mas a morte não vai querer vir. Assim diz o Senhor, Espírito Santo. Vai querer morrer, mas a morte não vai querer vir, a morte não vai vir, porque você vai passar por tormento. Assim diz o Espírito Santo. E meus amados irmãos, então se você tem temor a Deus, se você realmente quer Deus, se arrependa. Procure ouvir o Espírito Santo. Procure ouvir as palavras do Espírito Santo. Viu, meus amados irmãos? Procura ouvir, procura crer, procura ter temor, para que vós seja salvo, libertado desse pecado. Porque isso não agrada a Deus. Jesus te ama, mas não ama o seu pecado. Viu? Porque todo homem é pecador. Quem são os piores pecadores? São os blasfemadores. Os blasfemadores, os julgadores. Que de assim tem que mudar. Eu não quero mudar porque está entre a 99. Se está entre a 99, então Deus quer que ele peque mais. Porque consta que ele é filho do outro, de queimado, que é filho do outro. Então Deus não está nele, Deus não está indo onde ele. Deus está indo em você. Se você pegar a mão de Jesus, Deus quer que você mude, você muda para ele, para libertar ele. Mas Deus não está ligando se você tem um problema pior do que o dele. Deus não está ligando se talvez tem um problema pior do que o dele. Mas você não é mais incrédulo, você é santo. Você foi culpado por Cristo. Você pode ter a pior doença pior do que todo mundo. Mas não é você que liberta. É o que está sobre você, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é para ele. Deus está ligando para o seu problema de saúde. Você pode, a saúde é Jesus. Não é, a saúde é Jesus. Você pode ter o problema pior do mundão de que é todo mundo, mas a saúde é Jesus Cristo. Por que você olha para é mulher, criança. Então, já me liberto. Então, meus amados irmãos, a saúde é Jesus Cristo. Você pode ter o pior problema do mundão, pior do que todo mundo do mundão. Mas Deus não está ligando para aquele teu problema. O que Deus está ligando sobre você é você pegar a sua cruz, seguir, se lavar nas águas, adorar Espírito em verdade. É isso que agrada a Ele. Deus está ligando para o problema que você tem não, porque você é de Cristo. Você já está lavado. Viu? Mas para Deus te curar daquele problema que faz parte da carne, a carne, meus irmãos, faz parte do mundão. Porque você foi feito, não foi do pó? Foi. Foi do pó que você foi. E você se respirou porque Deus soprou no seu nariz para você respirar. Porque é o Espírito que está sobre você que agrada o Senhor, não é a carne. A carne vai ficar nesse mundo. Do pó você veio e do pó você vai tornar. Vai voltar. Você não vê quando a pessoa morre, ele vai enterrado, não fica lá debaixo da terra? É. Então é o teu espírito, a tua alma que é do Senhor. Não é aquele corpo. Não.
É a tua alma e o Espírito do Senhor. Não é você que vai dizer que vai caçar um meio de querer libertar o povo para pregar, para evangelizar, falar as verdades. Não tem como a pessoa carnal, osso, fazer coisa dessa. Só o Espírito Santo. Jesus diz: aquele que tiver o meu Espírito Santo, ele não vai falar de si mesmo. Porque o que está sobre ele é meu, vai falar de mim, só de mim. Ele pode falar terreno, ele faz, é da terra, mas o que está sobre ele é terreno, é meu. Ele não é, quem é do Espírito é Espírito. Quem é da carne é da carne. Então ele não pode falar de si mesmo, dele próprio. Ele faz parte da carne, mas ele é do Espírito, Espírito em vida. Então, o Senhor Jesus quer que você confesse seus pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Se você diz que não mente, você é mentiroso. Porque todo homem, quando falo homem, falo ambos, os dois. Já é pecador. E a verdade não habita em você, a palavra de Cristo não habita em você, porque você é pecador. Você nunca matou, você nunca estrupou, nunca destruiu ninguém, nunca fez nada de errado. Mas você é na sua cara, é pecaminoso, é pecador do mesmo jeito. Não é porque a pessoa roubou um carro milionário, um exemplo, ou roubou uma casa milionária, um banco milionário, aí você roubou só um freschiqué aqui, ou uma caneta, aí você diz: ah, ele roubou aquele dinheirão grandão, ele merece a condenação maior. O pecado ele é maior. O meu eu só roubei ele aqui. Por que eu mereço isso? Por que eu vou ser preso? Por que meu pecado pode ser igual o dele ou maior? Não, o pecado é o meu pecadão. Não tem esse negócio não, só de Deus não. Viu? O mesmo pecadinho é o meu pecadão, só um pecado só. Não tem esse negócio que eu diz que um merece mais, outro merece menos. Não, é a mesma coisa. Sobre os olhos de Cristo. Sobre a terra é diferencial, é totalmente o contrário. Porque essa lei é imunda. Jesus falou: a lei desse mundo é imunda, que a lei do homem é imunda. Está escrito na Bíblia. Sabedoria de Paulo. É imunda. Então tal que Deus não aboliu a lei, assim deixado a lei, que é a do homem, também não aboliu a lei dos profetas, só veio colocar a dele, que é do pecado, da justiça e do juízo. Viu? Do pecado, da justiça e do juízo. Viu, meus amados irmãos? Mas a lei dos profetas é de Jesus. Viu? Agora a lei dos homens não é de Jesus. Por que a lei dos homens, cuidado, hein? Por que a lei dos homens não é de Jesus? Porque a lei dos homens não agrada a Jesus. Se agradasse, Deus não tinha mandado os filhos dele sobre essa terra. E Deus não tinha mandado depois, que a Jesus tinha mandado o Espírito Santo sobre a terra, sobre os seus discípulos. Demonstraria que o povo estava santo, o povo estava salvo. E estava libertado. Então o povo não está salvo, o povo está libertado. Tá não. Se o povo tivesse... Quando o ungido de Deus, meus amados irmãos, Deus diz assim: tenha temor aos verdadeiros, não tenha temor aos falsos. Porque os verdadeiros, Deus é com ele. Os verdadeiros acontecem as coisas. Você depender dele com Deus, a santidade com Deus. Porque o que está sobre ele é Deus
Deus não vai fazer seus verdadeiros passar vergonha. Mas os falsos vão passar vergonha sempre. Porque não vai acontecer realizar, porque são falsos. É igual você compra um CD pirata, amanhã já está relado, falso. Mas você compra um verdadeiro, para ele relar vai demorar. Às vezes nem rela, mas se relar vai passar um século para relar. Que é o verdadeiro. É assim que é Deus, o verdadeiro, Deus é dos verdadeiros, porque Ele é verdadeiro. Jesus. Então Deus, Ele ama todos. Só não ama os seus pecados. Que é o que o Senhor está dizendo agora nesse exato momento? Arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque a promessa diz-vos respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Porque a promessa diz-vos respeito a vós. Qual é a promessa? É o Espírito Santo. A promessa que Deus está falando é o Espírito Santo, meus amados irmãos. É o Espírito Santo. Então, para você receber o Espírito Santo, você tem que ouvir Ele. Quando você ouve Ele, isso da boca dele, a você crer. Se você ouvir o Espírito Santo e você está ouvindo Jesus, se você crer no Espírito Santo, você está crendo em Jesus. E você for batizado, aí você tem que ser batizado. Se você for batizado nas águas, aí você será libertado. Aí quando você se liberta, aí você é de Cristo. E quando você é de Cristo, aí não é mais condenação para você. Porque você foi lavado. Aí você é de Cristo. Pode pintar o que for, mas você é de Cristo. Pode chamar de você o que for, mas você é de Cristo. Pode chamar você de diabo, Lucifer, anticão. Jesus, que é Jesus. Ele foi humilhado, foi blasfemado, foi criticado, foi cuspido, foi chutado. Ele não foi aceito, por que você vai ficar reclamando, murmurando, porque caiu uma unha do teu pé? Meu amado irmãos, se você não aguenta a pressão, então não pega a mão de Jesus. Fica um no mundo mesmo, adorando o mundo. Porque Jesus sempre diga, eu já venci este mundo, tenha bom ânimo. Porque o mundo é desse jeito, meus amados. O mundo, enquanto não voltar ao Jardim do Éden, vai ser desse jeito. Sempre vai ter. Porque quem é do mundão ama o mundo. Quem é do mundão tem espírito do erro. Jesus disse, caso ao contrário, Jesus não tinha vindo na terra. Por morrer por você, não também não tinha estregado sobre a mão dos pecadores. Não tinha sido perseguido. Não tinha carregado uma cruz imensa, a quilômetros de distância. Então não tem como ser ao contrário. Só para ser ao contrário, cultivar toda a humanidade e santidade. Igual o Jardim do Éden de começo, antes de ser enganado pela serpente. Mas enquanto estiver nisso, vai estar nisso sempre. Vai ter perseguição. Não tem como o mundo perseguir o mundão. Porque quem está no mundão faz a vontade do mundão. Mas quando você pega a mão de Cristo, sempre vai ter alguém, a tua própria família, Jesus falou. Teus próprios inimigos são a tua própria família. É claro, é verdade. Viu? Tua própria família. Como é a tua própria família que não te aceita. Que acha que é da verdade, por que é da verdade? Você pode falar a verdade contra você quiser. Mas você não for lavado no Pai, no Filho e Espírito Santo, como é que você quer estar na verdade?
Não tem lógica, na verdade. Pra você, você acha que tá, mas pra Jesus você tá não. Você não for, você tá limpo. Então pra Jesus pra estar na verdade tem que se limpar, pegar a mão dele, pegar só que seguir ele. Caso ao contrário, dizer que ele é mentiroso. Se for o caso ao contrário. Se demonstrar o caso ao contrário, todo mundo está libertado, todo mundo está salvo. Então por que morreria um justo, santo, por santo e justo? Não morreria, é óbvio. Não morreria. Então, se não morreria, então Barrabás deveria estar na cruz. Os discípulos deveriam estar na cruz. Deveria ter morrido na cruz. Antes de se entregar para ele, ele pegar a mão de Jesus. Entendeu? E Jesus deveria ficar solto. Viu? Mas Jesus tem que ficar preso, meus amados, sobre a cruz, porque ele nos ama, ele ama todo mundo, porque ele é o único Salvador, é o único Deus, ele é o único Santo, ele é o único da verdade. Nós somos merecedores de nada, quem é merecedor é ele, nós não merecemos graça nenhuma não, graça não, graça não, só Jesus merece a graça. Só ele é o único. É só ele pode te libertar. Só ele pode te curar. Todo mundo nesse mundo tem um probleminha. Deus sabe todas as coisas. Se você não é perfeito, ninguém nesse mundo é perfeito. Perfeito é só Jesus. Se você disser eu sou perfeito, você está mentindo para você mesmo. A verdade não habita em você, a palavra de Deus não habita em você. Não tem ninguém perfeito. Perfeito é só Jesus. Se você for perfeito, a demonstrar que você é Deus, é o Filho de Deus. Não tem ninguém perfeito. Se dizer que você é perfeito, a demonstrar que Jesus morreu de balde. E ele é mentiroso. Então não tem ninguém perfeito. Perfeito é Jesus. Começa a habitar em você, depois que habita em você, aí é perfeito que está em você. Não quer dizer que você é perfeito, quer dizer que está sobre você que é perfeito. Eu não sou perfeito não. O que é perfeito é o que está sobre mim, que é Deus. Viu? É Deus. Se eu passar a mão sobre você, se for no carnal, eu não vou te curar nunca. Eu tô passando a infernidade para você. Mas quem te cura é o que está sobre mim, que é Deus. Eu não tenho poder para nada. Quem tem poder é o que está sobre mim, que é Deus. Então eu não vou te libertar eu sozinho. Não tem como, não tem lógica. Te libertar, te curar. Quem cura, meu Deus, mais irmão, é o que está sobre você, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Jesus e o Pai de Jesus. Que vai sair poder de você para você que está doente. Não é você. É o Espírito Santo que está fazendo a obra. Não tem poder para nada. Quem tem poder é o que está sobre nós, que é Deus. Mas para você ser curado, você tem que ter fé. Se você tiver fé, como é que você vai ser curado? Tanto é que a mulher samaritana só triscou no manto de Cristo e ela foi curada. Então é a fé. Só triscou no manto. Então é a fé. Mulher, a tua fé te curou. Está curada, vai. Está curada desse teu mal. Então é a fé, viu? É a fé que cura. Se você tiver fé, eu posso fazer a vontade sobre você e você não vai ser curado. Estou fazendo orações em vão, estou fazendo obra de Deus em vão sobre você, porque você não tem fé. Como é que você quer ser curado? Você fala com a boca, mas o coração está falando outra coisa.
Você acha que você quer cura? Não quer, né? Quer não. Então Deus não liga pro problema que eu tenho, ou você, o problema que você tem. Deus está ligando, é o que está sobre você, que vai curar a enfermidade tal ser humano. É isso que cura, não é. Deus está ligando que você tem um problema, não. Deus está ligando para isso, não. O que cura é o que está sobre você, que é Deus. Viu? Deus que cura. Viu? Através do Espírito Santo. Viu? O discípulo não podia nada. Você vê que eles fossem pregar. João, mas Pedro foi pregar. O povo fizeram foi criticar nele, faltou bater nele. Humilhou ele, porque estava sem o Espírito Santo. Eles foram passar até temor, realmente crer nele. Foi depois que Deus usou eles, que o Senhor se acertou neles. No Pentecostes, que eles estavam orando ao Senhor. Aí depois Deus usou eles para fazer para as pessoas verem realmente crer que está sobre ele de Deus. Aí as pessoas começaram a ter temor. Passaram a crer realmente que Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, está neles. Porque Deus faz, Deus não vai deixar os seus céus passar vergonha. O que é Deus passar vergonha? É mais fácil Deus fazer passar vergonha as obras malignas que não é dele. Que é joio. Que agrada o outro. Viu? Como eu disse, digo e repito. O Espírito Santo está aqui na terra. Não é só por mim. E não é por mim, é por você. Viu? Assim diz o Senhor, amado Jesus Cristo. O Espírito Santo está por você, por você, por você, por você. Na terra. Eu sou apenas um vaso. O Espírito Santo está aqui na terra por você. Eu sou lavado. O Espírito Santo está aqui na terra por você. Porque você está lavado. Viu? O Espírito Santo está aqui na terra sobre mim. É por você. Quando eu falo por você, eu estou falando por ele também. Está me perseguindo. Principalmente. Viu? Eu sou apenas um vaso. Viu? Porque eu já estou limpo, porque está em mim. Se uma pessoa é um vaso, então, para Deus, não é valor que é eu que sou o valor. Se Deus quiser tirar de mim, ele tira no momento que ele quiser e coloca para outro. Porque o que vai para ele é o que está sobre mim, que é dele. Esse é o que faz. Eu não faço nada, o que faz é o que está sobre mim, que é ele. Então eu já estou na mão dele, eu sou dele. Então eu sou apenas um vaso, ele está apenas me usando, que é para vocês. Então Deus quer que vocês, toda a humanidade, escutai o Espírito Santo de Deus. Escutai tudo que o Espírito Santo diz às igrejas. Aquele que já disse assim: fala ao povo, aquele que se eu ir na casa deles, se eles me aceitar entrar na casa deles, eu vou comer com eles, na mesa deles. Aqueles que aceitar, deixar eu entrar nas suas casas. Qual é a casa que Deus está falando, meus amados irmãos? A casa que Deus está falando, a casa que Deus está falando é o seu corpo, viu? É o seu corpo, que é o morado de Cristo, viu? Então é o seu corpo que é o seu corpo que vai ser a morada do Espírito Santo. Viu? Então se você se entrega para Cristo,
totalmente corpo, alma e espírito para Cristo, aí salva tu e tua casa, que é a tua família inteira, que através de você Deus vai salvar a tua casa, que é os teus familiares. Mas a casa que Deus está falando, que você tem que se preparar, a casa que Deus está falando que é o templo, a morada dele, que é a morada do Espírito Santo, é o teu corpo. Viu, meus amados irmãos? Pois é, o Espírito Santo, meus amados irmãos, ele ama todo mundo. A ira, o ódio, a ira não pertence ao homem, mas à justiça de Deus. Viu? Então Deus não é a favor de ira. Se você é irado, se ira, você quer fazer. Se você é desse jeito, é irado, quer resolver tudo na ira. É tipo assim, você quer resolver do teu jeito, você acha que você tá certo. Você não leva desaforo para casa, quer resolver logo no bate-boca, não leva desaforo. Você acha que teu Deus está aí? Você acorda para querer pegar uma arma, pegar uma faca, para querer bater, bate-boca. Você acha que Deus está aí? Não está. Agora se você largar e assim, realmente eu estou errado. Realmente Deus é verdadeiro. Eu estou errado. Foi Ele que me criou. Ele é santo e justo, eu sou apenas um verme. Então eu vou procurar adorar Ele. Em espírito é verdade, temos que seguir todos os mandamentos. Não perseguir a Ele. Perseguir o meu próprio Criador. Porque é a perseguição do Criador. E Jesus que está voltando, meus amados irmãos, não buscar ele pelos sinais, porque o sinal é só de Jonas, não é o sinal se não for de Jonas. Jesus é pela palavra, é você ouvir e crer, que é pela fé, é você ouvir. Não seja que nem a multidão que ouviu e não viu, viu e não viu, se creu ou não creu, o coração endurecido. Ele falou que o coração desse povo está endurecido. Não é porque teus pais não te colocou na peça de Deus que você não vai se colocar na peça de Deus. Não é porque teus pais não colocou os teus filhos, que é você que é filho, não colocou, você não vai colocar teus filhos na peça de Deus. Não é porque teus pais não teve temor ao Deus, soberano Deus, que você não vai ter temor a Ele. Não é porque alguém persegue que você vai ser perseguidor também igual a ele. Não é porque alguém humilha que você vai humilhar. Não é porque alguém veste pela espada que você também veste pela espada. Não é porque alguém fala que ele está na verdade, que ele é da verdade. Aí você vai seguir o livre-arbítrio dele. Você tem que ver isso aí. Pode ser até por milhões de crianças, até pode ser até por milhões de você. Mas não está na verdade. A verdade é Jesus, que a verdade vos libertará. Entendeu? Só isso liberta. Entendeu? Não tem como. Jesus disse. Entendeu? Jesus Cristo disse. Qual que Jesus agradeceu? Você
Você temoar ele, você liberar perdão. Como eu falei agora desde o princípio, liberar perdão. Se você libera perdão, aí Deus habita. Mas se você não liberar perdão, o amor de Deus não habita. Jesus disse, se você sabe o bem, por que você vai fazer o mal? Não sigas o mal, mas o bem. Porque o que faz o bem é de Deus, mas o que faz o mal nunca tem visto a Deus. Jesus é verdadeiro, a palavra de Jesus é verdadeiro. Nós temos na área do Apocalipse, do 7º selo, é claro. O mundo está em guerra, é claro. No mundo inteiro está tendo perseguição diabólica sobre Cristo. Desde o princípio, é claro. O mundo está um caos, está uma abominação. Essa lei é hipócrita, essa lei é injusta, essa lei é uma lei perversa, que não agrada a Deus. Mas se você seguir ela legitimamente, ela é boa e não é, mas se você seguir ela legitimamente, qual é o seguir legitimamente? É você respeitar essa lei. É igual você respeitar um semáforo, não passar direto. Ela é imunda. Por que ela é imunda? Por que Deus fala que ela é imunda? Por que Deus fala que essa lei do homem é imunda? Por que Deus fala que a lei do homem é imunda? Sabe por que Deus fala que a lei do homem é imunda? Que essa lei é imunda? Porque você anda armado, você não leva desaforo, você não leva desaforo para cá, você bate boca. Você vai pra espada, você bebe, você fuma, você prostitui, você xinga. Você faz bater tua família, teus pais, tua família. Família se matar, se mata. Que é a lei do homem. Você mente, você se prostitui, você se vende, se deita com outro homem, se deita com outra mulher. Então tudo é do homem. Viu? Tudo é do homem. Se você está com outro homem, você vai pro lago de fogo. Se você está com outro homem, você vai pro lago de fogo. Se você vai perder. Mas se você também está com outra mulher, você também for pro lago de fogo. Se você vai perder, é claro. Viu? Sempre. Então você tem, como eu disse, tem que se arrepender. Totalmente. Viu, meus amados irmãos? Se você é santo, se você é justo, santo, se você vê que você está em santidade, você é um mero homem, certo? Você é um mero homem. Você está em santidade? Você está em santidade? Hein, irmão? Você está em santidade? Hã? Se você está em santidade, está dizendo que todos os homens estão em santidade. Viu? Se você é santo e justo, está demonstrando que todo mundo santo é justo. Mas você é hipócrita, você é imundo. Viu? São perversos malignos, porque tem obras malignas. Viu? Se você vê que o cara pratica obras perversas, você é a favor dele? Você é igual a ele. Assim diz o Senhor. Viu? Se você vê que teu filho é gay, ou que você é gay, certo? Se você é gay, certo? E você... se você é gay e teu irmão aprova que você é gay, ele é igual a você. Gay. Está escrito na Bíblia, meu irmão. Você debate com Jesus. Você vai debater com Jesus? Não debate não, é pior. Viu? Se a mulher é lésbica
e ela deita com outra mulher, e você aprovar ela, você tá sorrindo, e você, é bom, faça, continue. Você é igual a ela. Viu? É desse jeito. Mas se você falar uma verdade que dói, que vai doer, claro, ela ficar trancada com você, vai querer até brigar com você, é óbvio que ela não vai gostar, ele ou ela não vai gostar, é óbvio. Mas é doída, claro, vai doer. Mas vale uma verdade doída de que você mexer no rostinho. Você falar coisas agradáveis para adorar ela ou ele, é claro que ela vai sorrir. Mas se você falar uma verdade, ela ou ele vai ficar zangado, mas você falou a verdade, você está falando a obra de Deus, agradando a Deus, não agradando o diabo, Lucifer e Cristo, porque tudo que é da errada é dele. Que é pai da mentira do princípio. Viu? Se você sabe o que é o certo e o errado, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Deus deu todo o poder e autoridade para Adão, que Adão é você. E a sua mulher é Eva. Aí a Eva já sabia o que é certo e o que é errado. Qual é a árvore boa, qual é o plantio bom, qual é a semente boa, é a semente má. Aí ela seguiu o livre-arbítrio dela. Ela não teve temor a Deus. Se ela tivesse temor a Deus, ela realmente queria a Deus, queria estar em santidade, que nem ela estava, ela não deveria ter comido a maçã que o diabo deu para ela, ofereceu para ela, enganou ela. Então ela seguiu o livre-arbítrio dela, chama livre-arbítrio. Você sabe o que é bem e o que é mal. Se você sabe o que é bem, faz o bem. Mas se você sabe fazer o bem, não faz o bem, sabe fazer o mal, porque você gosta de fazer o mal. Viu? Assim é a lógica de Deus. Viu? Jesus disse, de você achar que o bem é mal e o mal é bem. O mal é mal e o bem é bem. Hipócrita, o Senhor Jesus disse. Se você sabe o que é o bem, então faça o bem, não faça o mal. Se você sabe fazer o mal, não tem como o mal, meus irmãos, fazer o bem. Sobre a vida de Deus tem essa lógica. O mal é mal, o bem é bem. Viu? Porque se demonstrar o contrário, que o mal é do bem, então Jesus morreu do mal, Jesus morreu em vão. Que diz assim, eu sou do mal, eu tenho obras perversas, eu tenho muitas obras mal, mas eu sou do bem, eu pratico o bem. Eu ajudei o tal fulano, eu ajudei isso e aquilo. Não quer dizer que você é do bem. Que Deus te usou naquele momento necessário para aquela pessoa. Não quer dizer que você é do bem, não, você é de Satanás. Viu? Porque é Deus é Espírito, é Ele que manda tudo. Viu? Quer dizer que você é do bem, não. Deus não é a favor de quem tem obra maligna. Se Ele fosse a favor, Ele não deveria mandar o filho dele, também está usando seus profetas desde o início, para o seu povo, que é toda essa humanidade, esse mundo inteiro. Viu? Deus não está ligando para A e B, não. Deus está ligando para Ele, para a obra dele. Você pensa que Deus está ligando para você, para A e B? Deus está ligando para a obra dele. Qual é a obra dele? Qual é a obra dele? É salvar você desse pecado, te lavar, te limpar. Viu? Porque o que Deus quer? Que você adore Ele. Porque Ele é que merece adoração, não é você. Você não merece nada. Porque a criação é dele. Você tem que adorar Ele mesmo. Viu? De corpo, alma e espírito. Não adorar o homem. Se você está dando demonstração, está demonstrando que Jesus é mentiroso, é mentiroso. Você está dando adoração para o homem.
está dando cabimento para o homem. Então, se você dá cabimento para o homem, está vendo que a obra dele é perversa, então ele vai crescer, se acha e vai multiplicar a obra dele. Ah, eu estou certo, eu estou errado, mesmo assim, eu estou certo, eu estou errado, mesmo assim, eu estou certo. Eu estou errado, mesmo assim, eu estou certo. Viu? Então a mentira vai custar como verdade e a verdade vai custar como mentira. Viu? Porque o mundo é desse jeito mesmo. Viu? Você tem que saber o que é a verdade e o que é errado. Mas nem hoje é hoje, amanhã é amanhã. Agora é agora, em segundo é outro segundo. Porque para Deus não é possível, porque para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Viu? A depender da situação, como se torna lógica ao derredor. Viu? Meu amado irmão, você é o cão e porco, hipócrita, se arrependeu dos seus pecados, Senhor, Senhor, arrependeu dos seus pecados, porque você é o cão e porco. Você é a favor de Satanás. Assim o Senhor. A favor de Satanás. A favor de Satanás mesmo. Entendeu? Perseguição de Cristo. Porque esse cara é perseguidor de Cristo. Se você é a favor de Satanás, se arrependa. Vai, tem que se arrepender. Se arrepender, se arrepender, se arrepender. Quando você é a favor de Satanás, tenha cuidado. Tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Porque a obra desse cara é maligna, assim o Senhor te falou, que é maligna. Não agrada a Deus, olha dele. Como eu acabei de falar desde o início, arrepender os pecados, deu a favor de arrependimento. Quem libera perdão, não de quem não libera perdão. Deus é a favor. Se você sabe liberar perdão, porque você libera perdão.